vai precisar fazer umas tratativas nesse link, por conta das informações que vem, que nem todas você vai precisar para poder baixar o arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, drive, link, que foi a variável que a gente passou ali em cima. Eu quero fazer um split de tudo que está na barra D, que é uma partezinha do endereço ali que você vai entregar para ele. E aí aqui vou colocar que eu quero o número 1 e depois eu quero que ele só pegue o que está ali nessa barra D até a próxima barra. E aí aqui eu encerro. O arquivo que ele vai gerar, quando ele pegar essas informações aqui, ele vai inicialmente vai pegar o link e vai baixar as informações em MP3. Então, eu posso colocar aqui um output file name e aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo como áudio.mp3, que foi o áudio do vídeo, né? Eu vou botar aqui áudio vídeo.mp3. Beleza. Agora eu tenho a função que vai fazer o download desse arquivo, que vai retornar como output file name. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou usar agora a biblioteca gdown.download e aí aqui eu vou colocar para ele o link do drive. Ele até me auxiliou aqui dentro desse processo. É drive.google.com/uc id igual a file. Eu tenho que colocar esse file ID aqui como uma variável para que o sistema possa entender com o que eu estou trabalhando. E ali eu tenho um output. Aqui eu fecho, né, esse aqui, boto uma vírgula. Agora output file name e aqui quiet igual a false. Beleza. Então, agora voltando no nosso código aqui, deixa eu pegar a última linha ali depois do false. Vou bater aqui, eu tenho esse, ficou faltando fechar aqui. Beleza. Então, aqui eu já posso vir para essa parte de baixo. Try, e aí ele vai retornar o output file name. Beleza. Sempre que eu uso essa função try, ele está dando um erro aqui porque ele tem eu tenho que colocar uma exceção, né? Except. E aí para ele poder entender qual é o caminho que ele vai seguir se não acontecer o esperado ali. Então, é como se fosse uma espécie de fallback. Então, se ele tentar baixar o áudio do link do drive e isso não funcionar, a gente tem essa expressão exception as i, e aí eu só estou colocando esse i como uma variável para otimizar ali a digitação. Eu vou pedir para o computador printar na tela erro ao baixar o arquivo. 2 pontos. E aí aqui eu boto uma vírgula e eu digo qual é o valor. Eu quero que ele retorne qual foi o erro que aconteceu. Então essa variável i é o identificador do erro. E aí eu vou colocar aqui se der esse erro para ele retornar como none. Beleza. Então a gente já tem a nossa primeira função aqui, que é a função de baixar o arquivo
baixar o arquivo do Drive. Agora a gente vai usar a biblioteca Whisper. E aí aqui é onde a gente vai fazer a função de transcrever o áudio. Eu vou pegar então o meu file name, e na biblioteca Whisper eu vou colocar aqui uma variável chamada model name, que lá no Whisper, se você for olhar a documentação, você vai perceber que o modelo pode ser tiny, small, medium e large. O que isso significa? Basicamente, significa que vai ser meio que a qualidade da extração das informações que você vai fazer, e também a quantidade o tamanho do arquivo que ele vai conseguir trabalhar. Então, basicamente, se você for usar o medium, que é o mais comum, para boa parte dos casos já vai conseguir resolver o seu problema. Mas se no medium não funcionar legal, você pode ajustar esse parâmetro aqui para algum outro que já sirva para você. Você vai fazendo os testes aqui. Então, a descrição desse trecho transcreve o áudio do arquivo de áudio que eu tirei ali. Uma outra coisa que eu vou colocar é que aqui eu quero definir um diretório para que o sistema me entregue esse arquivo. Então, eu quero que ele me entregue um diretório que tenha o nome transcrição, vou botar transcricão, e aqui eu vou chamar o model name, porque aqui se eu fizer uma transcrição do mesmo áudio, mas com um modelo diferente, eu vou conseguir identificar isso. Beleza. Aí agora eu vou colocar uma tentativa para a gente poder trabalhar com esses arquivos aqui. Como é que a gente faz essa tentativa? A gente teve o try ali, mas aqui eu vou colocar um if. Então, if not. Aí aqui eu vou colocar o caminho. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o caminho ali, output dir, que foi o que eu criei, dentro aqui do Google Colab, se você for observar, aqui tem uma pastinha onde ficam os arquivos. O que eu estou fazendo aqui? Se o arquivo transcricão, que foi esse output dir aqui, não existir, ele vai criar. Se o arquivo já existir, ele vai só salvar dentro desse arquivo aqui uma nova versão da transcrição. Beleza? Isso daqui é só para a gente poder criar o diretório e não ficar fazendo duplicados aí caso ele já exista. Então, agora a gente entra no processamento da biblioteca Whisper. Como é que ele funciona? Eu quero que o resultado seja igual ao subprocess_run, que é exatamente esse ponto que a gente tem aqui. Aqui, ó, subprocess.run. E você pode perceber que o modelo ele tem ali já a biblioteca meio que na memória, né? Então tem algumas coisas, eu só vou organizando o código aqui para a gente. Então a biblioteca que eu vou usar é a Whisper. Aqui eu tenho o file name. Esses são os parâmetros que eu vou passando para ele. O outro parâmetro que eu posso passar para ele, se você for olhar aqui, geralmente, quando você para um pouco o mouse, eu vou colocar, ele já identifica alguns parâmetros que a gente pode preencher. Aqui eu vou colocar um parâmetro da linguagem. Eu quero que seja em português, ok? Vou colocar aqui, inclusive, em português Brasil. Vou colocar uma vírgula aqui. O modelo, que é uma outra variável que eu tenho que passar para ele, a gente já identificou lá em cima como model name, então eu vou chamar aqui de model name. E o diretório onde ele vai salvar, output dir, eu já chamei ali de output dir, já identifiquei anteriormente.
Então, beleza. Output dir aqui. Eu quero que capture o output. Então, eu vou colocar essa variável como verdadeira. E eu quero que ele gere isso em texto também. Beleza. Aqui, ele já vai conseguir fazer esse processo para mim. Eu só vou colocar algumas verificações a nível do resultado do subprocess, né, que ele vai ficar rodando ali. Então, eu vou pedir para ele fazer um print do estado, né, do output ali, que aí vai ser aqui o resultado do processamento de output desse subprocess. Eu também vou pedir para ele fazer um print de erro, e tá ali, basicamente ele já preencheu aqui para mim. E eu também quero que ele me dê um print dos arquivos gerados. Aqui dentro desse processo, colocar uma vírgula, list dir. Eu quero que ele liste os diretórios que estão no output dir. Beleza. Então agora a gente vem para a partezinha final, né? Que aqui já vai ser a interação que eu posso colocar aqui, uma interação com o usuário. Veja que eu não coloquei nenhum local aqui com o link ainda. Eu vou pedir para o usuário fazer isso. Então no código aqui eu vou colocar essa parte de interação do usuário aqui, ó, nessa parte. Eu vou deixar aqui em cima mesmo para trabalhar com tudo. Então, if name. Isso aqui é praticamente uma constante que acontece no Python. Então, eu tenho o link do drive vai ser enviado pelo usuário. Então, ele vai enviar aqui, ó, digite o link do arquivo do drive. Vai mandar lá. Aí ele vai, o arquivo de áudio, que aqui em cima a gente colocou, para ele baixar aqui, ó, tá áudio, output file name. A gente ainda não colocou onde é que ele vai trabalhar isso daqui. Então eu tenho que escrever aqui que o áudio file é igual. Eu vou usar a função download from drive e o link do drive. Esse aqui é o audio file. Se o arquivo de áudio existir ali, ele vai fazer o transcribe audio file. Se não, eu quero que ele entregue um erro para o usuário. Então, falha no download do arquivo. Então, esse daqui, eu nem precisei daqui da parte da exportação do arquivo, né? Esse daqui é o código que a gente roda para buscar uma transcrição, para baixar a transcrição usando a biblioteca Whisper com o Google Colab. Eu já instalei aqui, então eu posso vir aqui. Se eu clicar para ele executar essa célula, vocês vão perceber que ele vai ficar com 2 pontinhos aqui, esperando o envio do link do drive. Se tudo estiver funcionando legal. Então tá aqui, ó. Digite o link do drive. Eu vou digitar qualquer coisa, vocês vão ver que vai dar erro, e aí erro ao baixar, e aí ele está dizendo que deu falha. Aqui eu posso botar o link aqui e aí ele vai fazer o processo. Beleza? Basicamente, dessa forma, a gente tem um transcritor gratuito aí, usando a biblioteca Python e no ambiente do Google Colab.